Olá pessoal, boa noite. Boa noite, Luzcaele. Tudo bem? Aos poucos o pessoal tá entrando aí, né? Boa noite, Jussara. Acho que tá tendo outras lives também, né? Aos poucos o pessoal vai entrando aí. Camila, Bárbara, boa noite, pessoal. Boa noite, Angélica. Tá aumentando devagarzinho. Poxa, tá começando a entrar mais gente. Boa noite, povo. E aí, né, me fizeram o convite, desde já agradecer, né, ao pessoal da Liga, né, da Life, Liga de Fisioterapia Esportiva da Estácio, para a gente hoje estar abordando um pouquinho aqui sobre exercício físico e o quanto que o exercício físico traz de benefícios, né, relacionados ao sistema imune. E aí, hoje em dia, né, como você estava falando muito sobre doenças, sobre pandemia, coronavírus, nada mais importante do que a gente exaltar, né, e falar de exercício físico, bem importante. Aí eu peço que o pessoal que entrou aí agora, se já tiver alguma pergunta ou algo sobre exercício físico, já vai jogando aí para a gente começar a interagir. Para quem, né, me conhece aí, eu vejo que alguns alunos nossos estão entrando aí, mas pode ser que alguém não me conheça. Deixa eu me apresentar então. E aí, a partir disso, eu peço que já vão botando algumas perguntas ou dúvidas, se alguém tiver já, para a gente fazer com que essa live transcorra, né, vá rolando direitinho, tá bom? Então, me chamo Eduardo Pimentel, sou fisioterapeuta, né, há 7 anos já. Então trabalho com, né, tanto atendimento clínico, consultório, quanto com a parte de fisioterapia esportiva. Trabalho hoje em dia com crossfit, mas já tive experiência no voleibol do esporte em 2012, quem disputou a Superliga, Superliga B. Em 2013, no time de basquete feminino do esporte, a gente foi campeão nacional, campeão da LBF, da Liga Brasileira, né, de basquete. E aí, recentemente, tenho embarcado, né, em trabalho no CrossFit. Estou tanto treinando quanto atendendo os pessoais, o pessoal que treina lá na box Câmara CrossFit. Então, assim, estou vivendo tanto na parte clínica, né, atendimento, também tenho um consultório meu chamado Terapia, onde atendo, e sou professor universitário, né, de duas universidades, né, a Estácio, aqui do Recife, e a Facotu, que fica lá em Olinda, né. Então, estou nesses âmbitos aí da docência, do atendimento, da vivência, então estou bastante envolvido também com tudo que está acontecendo nessa questão de pandemia, tudo que está rolando aí relacionado ao coronavírus, ao nosso isolamento, quarentena. Esses períodos eu estou tendo experiência de ter que estar dando aulas online para as faculdades, né, que eu trabalho, para a gente não deixar os alunos sem conhecimento. E aí isso acaba gerando uma mudança em todos, né? Muitos fisioterapeutas hoje em dia estão com a questão de teleatendimento, né? Fazendo atendimento online para poder não parar o serviço. E isso acaba tendo uma mudança geral na vida de todos, impactando na vida de todos. E aí me pediram, né, para falar um pouco sobre exercício, porque o exercício é uma ferramenta importante, principalmente na questão de manter nosso corpo ativo, né, nosso sistema ativo. Inclusive separei até alguns artigos para a gente estar comentando hoje sobre sistema imune. E aí eu peço que vocês já interajam aí, né? Mandem alguma pergunta, alguma coisa. O que é que vocês gostariam de saber sobre exercício físico aí que a gente possa estar abordando? Sabe que, né, aumentou um pouquinho mais de gente. Vamos lá, pessoal. Manda alguma coisa para a gente começar a trocar ideia aí. Vocês têm alguma dúvida ainda de coronavírus, já que tem já bastante informação, né, na mídia aí, todo dia os telejornais atualizando. E se vocês têm alguma dúvida específica de como o exercício físico pode ajudar nesse processo aí. Pessoal, alguém tem algum questionamento aí?
que já tinham me enviado algumas perguntas no privado, mas não sei se aqui alguém teria alguma pergunta. Enquanto não aparece nenhuma pergunta, nenhum questionamento, então vamos seguir lá, né, falando um pouquinho sobre a questão do exercício físico. Então, em toda... Ah, alguém começou. Boa, Emanuel. Exercício físico gera melhora imunológica? Com certeza, Emanuel, gera melhora em todos os âmbitos do indivíduo. A gente nasceu para fazer movimento, para fazer atividade física. Não numa questão de sobrecarga, mas nós temos a capacidade de nos locomovermos, né? E isso foi desde os tempos antigos, né, instituído para o ser humano. O ser humano precisa se movimentar. O exercício, não só aquele exercício regular que a gente faz, mas o ato da gente se mover, se levantar, deitar, sentar, favorece que nosso corpo permaneça bem, permaneça longe de doença. Quanto mais a gente está próximo de atividade, menos inativo, mais a gente está com o corpo bom, e isso favorece um bom sistema imunológico. Além de, claro, outros fatores como uma boa alimentação. Então eu vou ter alimentos específicos que vão melhorar a imunidade. E o corpo ativo, o corpo se mantendo bem, também favorece isso. Alguns artigos que eu tinha separado aqui para vocês, de patologias aí, como por exemplo fibromialgia, artrite reumatoide e outros tipos de patologia, em que mostra que o efeito do exercício traz benefícios para esses pacientes e benefícios para o sistema imune. Então, de maneira geral, isso está em todos os guidelines, as principais evidências científicas. Geralmente, quando a gente vai ver sobre cinesioterapia, exercício físico, está sempre em alta evidência. Então, é bem recomendado fazer nos pacientes com diversas patologias. Não só agora que está falando tanto de Covid-19, mas como elemento preventivo e elemento de melhora do sistema imunológico, o exercício físico é uma boa ferramenta aí. Certo? Então, assim, claro, e um exercício adequado. Não sei se vocês têm acompanhado aí, tá rolando uma onda de, tipo, treinos em casa, tem de tudo, né? Tem uma galera que tá parado, que, tipo, tá sem fazer nada nesses dias, só consumindo, só comendo, só descansando, mas já tem outros pessoais que, tipo, estavam na rotina de exercício, por conta da pandemia foi obrigado a parar, e aí isso fez com que as pessoas adotassem uma rotina, mas assim, não é eu chegar e simplesmente sair fazendo qualquer exercício. Então, muitos estão aderindo, por exemplo, a alguns exercícios orientados por personal trainer que já tinha, outros por os instrutores das academias onde ele treinava, o pessoal dos boxes de crossfit estão realizando seus treinos em casa, está sendo passado pelos coaches. Então, tudo isso para fazer com que os exercícios sejam específicos, sejam adequados e que a maior quantidade de pessoas consiga se manter bem. Lucy perguntou, tem exercício específico para o sistema imunológico? Nos estudos, assim, não tem nada apontando assim, ó, esse exercício tal, mas exercícios que trabalham o sistema cardiorrespiratório, exercícios que trabalham mobilidade corporal, exercícios de força, são exercícios que vão deixar o corpo numa boa qualidade física, então, consequentemente, o sistema imunológico vai estar bem. Mas, assim, te dizer assim, ó, esses exercícios aqui, se você fizer esses, batata para melhorar o sistema imunológico, não tem como te afirmar assim, o exemplo, esse aqui melhor do que aquele. Mas o ato da gente estar se exercitando, o ato da gente estar em atividade de qualidade, obviamente, vai fazer com que a gente fique bem e que tenha saúde. Tendo saúde, nossos sistemas, não só imunológicos, vão estar todos em ordem. Então, é muito importante que a gente crie um hábito saudável e adequado de prática de exercício físico. Porque a prática de exercício físico, não só recomendado por nós fisioterapeutas, mas pelos educadores físicos também, trazem bastante saúde para os pacientes. Várias patologias melhoram só pelo hábito de você começar a atividade física. Vou dar um exemplo clássico, dor lombar, por exemplo. Quando das dores lombares, você vai ver para os estudos, você vai para a ciência, o que falam sobre dor lombar, as melhores recomendações, principalmente dor lombar crônica de muito tempo, atividade física. Você vai para fibromialgia, indicam atividade física. Você vai para artrite reumatoide, você vai para outras patologias que também indicam exercícios físicos. Então, assim, a parte de cinesioterapia, exercício físico, obviamente específico, e aí vai depender da demanda da pessoa, o que é que ela está sentindo, que queixa esse paciente apresenta, como que eu posso ajudar, vai ser a melhor forma de eu poder, assim, eleger que exercício eu vou fazer. E assim,
Esse paciente que chega com uma baixa imunológica também deve ter talvez dor ou algum tipo de questões, a gente precisa analisar até que ponto ou que exercícios vão ser benéficos. Houve um acidente aqui agora. Que exercícios vão ser benéficos para aquele paciente. E aí, a partir do que ele está sentindo, de toda a queixa que ele está apresentando, eu vou poder eleger o melhor exercício, Lúcio. Então, assim, depende muito de como esse paciente se apresenta para mim. Certo? Não sei se ficou claro aí a tua pergunta. Então, assim, o mais importante é manter-se ativo nesses dias. Então, para quem já fazia atividade física, continue fazendo, desde que bem orientado, desde que com profissionais competentes ali, lhe ajudando, lhe orientando. Os personagens que você já estava tendo contato, os educadores físicos, fisioterapeutas, né, que estão fazendo os teleatendimentos. Então, profissionais da saúde que podem lhe auxiliar nesse processo. Sem muita invenção, que hoje em dia também começa a surgir um monte de coisa milagrosa, coisas que você, né, para tudo, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado com o que a gente promete para o paciente também. É muito importante a gente prometer o que a gente pode cumprir e não sair inventando coisas assim loucas, tipo exercícios milagrosos para aumento da imunidade. Não necessariamente. Na verdade, assim, a gente tem que entender primeiro por que esse indivíduo está com baixa da imunidade. Qual o fator que está causando isso? Será que ele está com alimentação inadequada ou não tão boa? E aí buscar o profissional devido, o nutricionista. O físio, por exemplo, o educador físico, pode fazer um trabalho de multidisciplinaridade com esse paciente. Na verdade, no meu ver, todos os pacientes deveriam passar por um processo de equipe multidisciplinar e não ser atendido apenas por um profissional, porque a gente está falando de saúde. E verificar o porquê que esse indivíduo está tendo uma baixa de imunidade. Qual o fator que está causando isso? Será que é um fator do ambiente que ele está vivendo? Será que é um fator alimentar? E sim, será que é um fator de inatividade física? E aí, a partir disso, a gente vai montar as demandas, vai montar os exercícios, vai montar a sequência específica para esse indivíduo, de acordo com a necessidade dele. Ele é que tem que ser o cargo-chefe, assim, que vai nos orientar até que ponto a gente pode ir na melhora dele. Porque se não partir a demanda dele, fica muito difícil a gente propor exercícios milagrosos ou algo que seja assim, precisa ser específico. Essa palavra é muito boa e muito forte, especificidade. A gente tem que saber para cada indivíduo qual o problema que está acontecendo e como que a gente pode ajudar. Certo? Espero que tenha dado para responder aí. Pode mandar mais. Arrebenta aí de perguntas que eu estou disponível para a gente conversar aí, tentar te ajudar da melhor maneira. Estou aqui só abrindo os artigos, inclusive, para a gente comentar um pouquinho sobre eles, sobre as patologias que eu estava te falando. Embora que, claro, tudo sobre Covid-19 hoje em dia é muito novo ainda, né? Está se tentando vários tipos de medicamento diferentes. Cada vez, hoje em dia, nos noticiários estão informando assim, tal medicamento melhorou tais pessoas, tal medicamento melhorou tais pessoas, tanto na China quanto fora do Brasil, né? Quanto outros países, quanto no próprio Brasil. Estão tentando de tudo, né? Os pesquisadores estão tentando fazer a melhor situação possível, tentar investigar algum tipo de vacina, embora eu acho que isso ainda vai demorar um pouco, né? Que uma vacina para ficar boa e funcional para ser utilizada não é da noite para o dia, isso leva um tempo, mas eles estão tentando usar medicamentos que já foram utilizados em outras patologias como febre amarela, como outros tipos de doença, e tentando utilizar na Covid e ver que tipo de medicamento funciona e qual não. Da mesma forma, se a gente pega um paciente que começa a apresentar sintomas e algo mais, primeiro ele tem que passar por toda a questão, né, de ser avaliado pela equipe médica, verificar o quadro e pós ele se curar disso, verificar como que está a situação dele para a gente prescrever um exercício. Agora, o que a gente pode fazer, sim, é pegar as pessoas que estão numa situação de não estar com a doença ainda e fazer um trabalho preventivo, um trabalho de melhora das condições do corpo seriam bem importantes. Queria que todas as aulas temporárias fossem assim, não naquele sistema horroroso. Aí é uma questão, né, do sistema. Infelizmente, o que eu posso fazer aqui é tentar te ajudar, Franciele, da melhor maneira possível. Então, te digo aí, você tem algum questionamento agora que eu possa te ajudar aí? Alguma dúvida específica? Manda pra cá. E aí deixa essas questões de tecnologia para outro momento.
Vamos focar aqui agora no que a gente está destinado, que é a questão do, né, do Covid, aí, das dúvidas de imunização, das dúvidas de exercício. E aí, aqui eu estou nesse momento para gente ajudar vocês nisso, tá certo? Então, por favor, me pergunta aí alguma coisa sobre. Eu estou só tentando aqui abrir já os artigos para a gente interagir. Eu vou te falar alguns dados relacionados a algumas patologias. A gente pode tentar extrapolar para essa situação real que a gente está, né, passando. Embora que as pessoas que estão saudáveis aí, que estão, né, sem nada, eu peço que, para quem já faz atividade física, mantenha, busquem seus personagens, busque seu box, busque sua academia e tente fazer o home office, o exercício em casa, né, para não ficar parado. E para quem não é que vai fazer uma atividade exacerbada, sair na loucura fazendo coisa, mas que busque começar algum tipo de exercício de mobilidade, algum tipo de exercício de alongamento, para com que seu corpo não sofra tanto nesse período que a gente vai ficar não preso, mas parado em casa, né, sem estar podendo é, fazer uma vida livre, né? Embora que muitos estão aproveitando essa rotina nova para poder estudar alguns materiais que estão em atraso, outros estão aproveitando fazer algum tipo de alguma atividade que estava parada por algum motivo ou até na própria casa. Ludmila, se o paciente estiver com algum sintoma leve, até que ponto podemos incluir exercícios ou é melhor interromper? Pergunta massa, Ludmila. Veja bem, é bem importante que a gente entenda assim, que tipo de sintoma leve você considera? O que é que você diria para mim aí de sintoma leve? Porque quando a gente fala de sintomas, a gente tem que se preocupar assim, até que ponto esse paciente vai fazer atividade física e isso não vai piorar o quadro dele. Então assim, o que é que você diria para mim de exercício leve? Quando fala de exercício não, desculpa, sintoma leve. Porque se o paciente está passando, porque assim, hoje em dia também está tendo muita confusão, do tipo assim, qualquer gripe que a pessoa pega, ou qualquer sintoma de tosse, ou ao respiratório, alguém já pensa que é logo relacionado à Covid-19. Embora que algumas pessoas, inclusive, também vão ter talvez sintomas, ou vão passar pela Covid, até assintomáticos também, e não vai desenvolver um grande problema. Vocês estão vendo aí nos noticiários que está aparecendo mais problemas relacionados a idosos, que é o grupo de risco, né? Mas a gente tem que ponderar, Ludmila, até que ponto pegar uma pessoa que já está apresentando sintoma e começar a fazer exercício. Talvez nesse primeiro momento ele está apresentando sintomas leves, mas primeiro de tudo, está confirmado que ele tem a Covid ou não? E após isso, verificar a coriza. Se for uma coriza, mas não é nada relacionado à doença Covid, é só um estado de gripe mesmo, talvez sim, dá para fazer exercícios e uma boa alimentação, tomar suco, tomar, né, algo saudável, assim, com gestão. Então, se isso for só um processo normal, numa crise que as pessoas passam normalmente, acredito que o fazer atividade física não vai atrapalhar. Agora você já está entrando para uma questão de patologia mesmo, da pandemia Covid, aí é bom a gente dar uma investigada melhor, fazer todo o acompanhamento como está sendo bem orientado aí pelo Ministério da Saúde e por todos os órgãos, antes de pensar em qualquer tipo de intervenção. Porque veja só, se essa pessoa piora, e não é culpa do exercício físico, vamos botar assim, mas ela passou por algum tipo de processo de exercício físico com vocês, profissionais, ela pode acabar botando a culpa na gente, dizendo assim, ah, eu piorei por conta da fisioterapia, da educação física, e não necessariamente isso, né? A pessoa pode ter piorado talvez pelo quadro dela mesmo, da doença, foi ficando pior, e aí acabar levando culpa, uma culpa que não seja nossa. Então a gente tem que ter muito cuidado até que ponto a gente vai interferir nisso ou não. Agora, para as pessoas que não têm sintoma, que estão tudo normal, eu acredito que fazer atividade física, exercício, vai ser algo bem importante, inclusive para prevenção. Assim como se fala da questão de se higienizar bem, lavar bem as mãos, ter o cuidado em tocar nas maçanetas ou locais onde outras pessoas tiveram contato, certo? É importante a gente ter esses cuidados. E o exercício físico sim vai ser um cuidado importante, porque a gente vai ficar bem com isso. Manuel, saindo um pouco da Covid, existe benefícios para pessoas com câncer, da imunidade geral, da terapia oncológica? Manuel, eu acredito que sim. Agora, obviamente, que tipo de câncer a gente está falando e como que está a gravidade desse paciente? A gente precisa entender muito bem isso. Não só câncer, Manuel, qualquer outro tipo de patologia. A gente precisa entender assim. Vou dar um exemplo. Deixa eu abrir aqui. Pronto, acho que eu tenho aqui o artigo voltado para o câncer. Então vou ler ele aqui para vocês, vou explanar ele.
Se alguém quiser depois, eu posso passar esses artigos para vocês que falam da imunidade e do exercício sem problema nenhum. E aí imagina o seguinte, então aqui é o artigo que eu tenho justamente separado aqui, que fala de pacientes com câncer. Deixa eu só abrir ele para vocês. Tá aqui, ó, a influência do exercício físico no sistema imune de pacientes com câncer. Deixa eu abrir ele aqui. É exatamente isso. Então, é um artigo de 2017. Tá lá. Então deixa eu ver aqui e mostrar os principais resultados deles para vocês. O que é que ele mostra aqui. Esse é o estudo de 2017 que fala do efeito. Então ele fala que a atividade física pode impactar no sistema imunológico, tanto por alteração do sistema, né, dos hormônios, do sistema humoral e celular, e melhora a resposta autoimune. Aumenta o número de células de defesa e melhora essas questões. Esse estudo, eles supervisionaram as pessoas, né, foi um estudo controlado, randomizado, em que supervisionaram as pessoas durante 12 semanas, então fizeram um treinamento de exercícios por 12 semanas. E aí eles verificaram que a quimioterapia, por exemplo, que esses pacientes com câncer faziam, levou a uma diminuição e teve uma melhora. E também o treinamento de resistência, ele não suprimiu mais a imunidade celular, ou seja, foi um fator bom. Só que ele também aponta necessidade de outros estudos, mas aponta que houve melhora assim, do quadro imunológico desses pacientes com câncer. Já pegando o gancho e falando de outras patologias, por exemplo, então deixa eu te mostrar aqui. Tem um estudo aqui com fibromialgia, pacientes com fibromialgia. Aqui, efeitos do exercício, pacientes com fibromialgia. Então, ó, veja só. Deixa eu abrir aqui para vocês. Então, tá lá. Uma revisão sistemática e meta-análise. E aí ele mostra o seguinte, nesse estudo. Ó. O que eles viram nesse estudo aqui da fibromialgia. Ó, o estudo desse estudo foi ver as principais evidências sobre o exercício terapêutico na fibromialgia. Aí usou várias bases de dados como, né, para procurar os artigos. A Cochrane, Pedro, PubMed, né, e viram as revisões sistemáticas, né, estudos randomizados, ensaios clínicos controlados randomizados. E o que é que eles encontraram de conclusão? Eles viram que os exercícios aeróbicos e o fortalecimento muscular são a melhor maneira de reduzir dor e melhorar o bem-estar global em pessoas com fibromialgia. E aí dá para a gente traduzir também e trazer para outras patologias. Exercícios cardiorrespiratórios, um bom condicionamento cardiorrespiratório, um bom fortalecimento muscular de quem está precisando, né, de que região do corpo está fraca, são importantes porque se meu corpo está forte e se meu corpo está móvel e se meu sistema cardiorrespiratório funciona bem, ou seja, leva o sangue para onde deve chegar, isso favorece a redução de dor e melhora do bem-estar geral, porque a pessoa se sente bem. Também eu tenho liberação dos hormônios do bem-estar, né, serotoninas, as endorfinas. Então o paciente, quando entra numa rotina de exercício, e te diria assim, uma rotina de exercício do que ele gosta de fazer. Não adianta também a gente propor exercício e o paciente não gosta daquele tipo de exercício. Seria importante que ele gostar do exercício que ele faz. Independente de ser, sei lá, eu vejo hoje em dia tem algumas pessoas fazendo, por exemplo, aulas online de Pilates. Então se você é alguém que gosta do Pilates, é bem interessante, né, você poder continuar fazendo sua aula, mesmo que seja de casa, mas já vai ter aqueles que gostam do CrossFit, já vão ter aqueles que gostam de uma caminhada, de uma corrida, já vão ter aquele que gosta. Então, assim, o que seria ideal, na verdade? Primeiro de tudo, o indivíduo buscar uma atividade que ele goste de fazer, que ele tenha prazer de fazer. Eu tenho uma frase, por exemplo, que eu deixo lá no meu consultório, no quadrinho lá, todo paciente que entra dá para ele ver, que é o seguinte: faça mais aquilo que te faz feliz. Então, assim, se a atividade que você gosta é dança, se a atividade que você gosta é crossfit, é pilates, é yoga, busca fazer primeiro o que você gosta. Se depois, dentro do que você gosta, está sendo trabalhado o sistema cardiovascular, sistema muscular, né, através dos fortalecimentos, e todo esse sistema, né,
Aí isso vai fazer com que o indivíduo reduza dores de maneira geral. Já diversos artigos mostram isso em diversas patologias diferentes, na lombalgia, na fibromialgia, pacientes inclusive com câncer, e melhora o estado de saúde geral do indivíduo. O indivíduo vai se sentir bem, inclusive porque os hormônios do bem-estar vão estar sendo produzidos cada vez mais. Ok? Além disso, o exercício combinado, o artigo mostra aqui, produz um maior efeito nos sintomas de depressão, porque a pessoa se sente acolhida também. E, inclusive, se essa atividade física for feita em grupo, é muito legal. Infelizmente, hoje em dia não está podendo ter muito contato de grupo, né? Mas a atividade em grupo também te estimula. Uma coisa que eu trago, por exemplo, de experiência minha do CrossFit, nada contra outras coisas, mas aí eu descobri, né, recentemente, estou nesse mês já faz um ano e meio, no CrossFit. E o que eu acho legal do Cross, dando um exemplo de uma atividade física, embora todas as outras são bem legais também, é que lá é tudo muito interativo, lá os alunos estão o tempo todo se ajudando, o coach está ali com você, então isso faz você se sentir acolhido, que é uma coisa que na depressão acaba não tendo. O paciente fica muitas vezes isolado, longe dos outros, e aí isso acaba piorando o quadro dele. Com certeza, Ludmila, exagerar na intensidade do exercício pode prejudicar a imunidade. Tudo em exagero, tudo em excesso, causa algum tipo de malefício para o corpo. Tudo em menos quantidade, então aquele cara que não faz atividade, e aquele cara que também faz em excesso pode causar prejuízo, sim, com certeza. Porque assim, o seu corpo vai estar numa fadiga muito intensa, numa sobrecarga, então isso prejudica as funções físicas, consequentemente vai ou pode baixar a imunidade do indivíduo também. Então tem que ter cuidado nisso. Aqui também tem outro estudo voltado a pacientes que têm alteração do sistema intestinal e da microbiota intestinal. Então, os efeitos do exercício para a imunidade e para os fatores reguladores desse sistema intestinal. Tá aqui também outro estudo para vocês. Eu posso, quem quiser, mandar esses materiais para vocês dar uma olhadinha. Então, exercício do sistema imunológico como moduladores da microbiota intestinal. E aí, por exemplo, né, na graduação nem sempre você estuda muito sobre vísceras, sobre essas coisas, mas hoje em dia já se sabe que o intestino é nosso segundo cérebro, ele é considerado, né? E existe alguns, né, que também falam do eixo intestino-cérebro. Que, por exemplo, não sei se é uma informação que você já ouviu falar, mas o intestino, as bactérias do intestino, quando estão em equilíbrio, que a gente chama isso de simbiose, e quando elas estão em desequilíbrio, a gente chama isso de disbiose. Quando elas estão em equilíbrio, elas são responsáveis por a produção de 80% da bainha de mielina lá dos neurônios do cérebro, lá do sistema nervoso central. 80% da produção da bainha de mielina dos nossos neurônios são produzidos no intestino e na nossa microbiota intestinal. Então, o que quer dizer que se eu tenho uma má função intestinal, aquele indivíduo que é constipado, que tem prisão de ventre, dificuldade, isso vai influenciar totalmente nas funções cerebrais. E se eu não me alimento bem, se eu não me alimento de alimentos que melhorem essa função intestinal e também não pratico exercício físico para melhorar essas funções, eu posso ter uma piora, com certeza. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que esse artigo fala. Então eu também posso ter melhora nas nossas funções viscerais também, por exemplo. Tá aqui. Ele mostra para exercício. É um possível modulador da microbiota intestinal, uma vez que mostra que associados ao aumento da biodiversidade e das funções metabólicas benéficas. A exaustão, associado à desbiose, ou seja, a desregulação dessa microbiota intestinal, promove inflamação e um metabolismo negativo e consequências. Então, a microbiota intestinal, por sua vez, pode influenciar a fisiopatologia de vários órgãos distantes, incluindo o sistema musculoesquelético. Então, existe uma interconexão, uma inter-relação entre sistema visceral e sistema musculoesquelético. Toda vez que nosso sistema visceral está doente por algum motivo, seja constipação, seja gastrite, seja refluxo, gordura no fígado, isso também gera repercussões no sistema musculoesquelético. E é importante a gente se atentar a isso, certo? Então, assim, existem alguns artigos aí, existem alguns materiais que nos ilustram isso e nos dão respaldo científico de que fazer o exercício físico é importante e que vai melhorar as condições do paciente. A gente já sabe disso muito. E nessa época que a gente está vivendo agora, está mais exacerbado isso, porque cada vez mais você vê pessoas começando. Isso é até bom, de um certo ponto de vista, porque assim,
Se esses hábitos forem mantidos pós a pandemia, pós estar todo mundo liberto, aquelas pessoas estão fazendo exercício dentro de casa, começar a fazer fora, isso vai aumentar a quantidade de pessoas que estão fazendo exercício e isso vai ser muito bom para a saúde de maneira geral no Brasil e no mundo, se todo mundo começar por esse caminho. Então, assim, vai ter influência assim, sobre a imunidade, tá bom? As perguntas bem legais aí. E aí agora, se já é um paciente mais idoso, se o paciente já tem, né, um certo uma dificuldade, a gente tem que ter mais cuidado ainda em como vamos prescrever esse exercício e a intensidade. A palavra-chave aí, Ludmila, intensidade desse exercício. E aí tudo isso o fisioterapeuta está apto para fazer, o educador físico, essa progressão de carga, essa análise a gente utiliza. Por exemplo, na fisioesportiva é muito comum ter essa inter-relação entre os profissionais em diversos esportes. Agora, não falando só para o público esportivo, né, que é atleta, mas o público em geral, se a gente programa isso e planeja junto com o educador físico, fisioterapeuta dando suporte, esse paciente não vai ter malefício. Pelo contrário, se respeita o seu corpo. Porque também existem várias atividades, até mesmo atletas, mas atleta é outro tipo de situação. Atleta já é um cara que ele está buscando performance, ele está buscando alto nível, então ele vai estar sempre em sobrecarga, sempre em fadiga máxima. É diferente do indivíduo comum praticante de exercício, né? No meio da esportiva a gente acaba pegando esses dois públicos aí, o público praticante de atividade física, o peladeiro do final de semana, aquele cara que frequenta a academia, e a gente pega o atleta que está em busca de competições, em busca de marcas, atleta olímpico, por exemplo, né? Vocês viram aí que as Olimpíadas foram adiadas para o ano que vem, né? 2021, devido a essa situação toda. Porque imagina que mexe com toda uma programação que esses atletas vinham durante 4 anos aí se programando para os jogos. Então isso mexe com calendário, isso mexe com programação de treinos, com carga que eles vinham tendo. Então assim, foi uma decisão, eu acredito, acertada de ter adiado essa Olimpíada, porque aí quando chegar no ano que vem, né, se tudo der certo, esperamos em Deus aí, né, as coisas melhorem, eles vão estar bem preparados para, porque imagina se ele fosse prejudicado por uma alteração, né, um prejuízo nessa preparação dele até as Olimpíadas. Então a gente tem que saber primeiro que público eu estou lidando. Se é o público atleta, se é o público praticante de atividade física. São coisas distintas. E até que ponto eu vou regular essa carga que ele vai ter no exercício. Né? Se vou usar só o peso corporal, se vou botar algum elemento, se vou usar algum recurso de casa, como que eu vou improvisar isso? Está sendo um desafio para todo mundo, né? Nesse período fazer essas experiências aí, fazer essas coisas todas de improviso de exercício. Com certeza, Manuel. Pensando em fisioterapia preventiva para idosos, um idoso que já realiza atividade física, ou até mesmo idoso que não realiza, é muito importante sim, Manuel, pensar em exercício. Claro, a gente vai adequar para a necessidade dele. Por isso que, mesmo nesses teleatendimentos que estão acontecendo aí, já devem estar acontecendo, a gente precisa fazer uma avaliação para saber assim, como é que está o cardiorrespiratório desse paciente, como é que está a mobilidade desse paciente, e aí poder prescrever exercícios com qualidade. Exercícios pensando em função. A gente fala tão bonito dessa palavra função, precisamos colocar ela em prática. Precisamos pegar e tornar funcional. Quando eu digo tornar funcional, fazer exercícios que têm a ver com a realidade do dia a dia desse paciente. Esse paciente vai ter que deitar, vai ter que sentar, levantar, subir uma escada, descer uma escada, vai ter que pegar um filho no colo, brincar com o filho no chão. Como que eu posso, o filho ou neto, né? Já que a gente está falando de idosos. Então, como que eu posso adequar esse tipo de exercício, ou como que eu posso começar com exercícios mais fáceis e depois ir progredindo para exercícios mais difíceis para esses pacientes. Isso vai variar muito de pessoa para pessoa, depende do nível e do tão condicionado que esse idoso é ou não. Certo? Aí, Manuel botou, pois é importante uma boa imunidade e com isso ainda prevenindo lesões, queda e tal. Com certeza, trabalhar equilíbrio, trabalhar propriocepção, será extremamente importante para esses idosos aí. E, sim, completando bem como você completou, cuidado com exercícios demais, o exagero. Então, eu posso dizer por experiência minha mesmo, a gente aqui, né, em casa, eu e a esposa, estamos seguindo as rotinas lá do boxe que a gente participa, o Camará CrossFit lá do Camaragibe, e aí os coaches, eles passam tudo bem programado, tudo bem planejado, o tanto de tempo que a gente vai fazer, então são treinos curtos que a gente está realizando, por exemplo,
e adequados para a nossa realidade. Já é diferente do idoso, que eu vou ter que adequar para a realidade dele. E assim para cada pessoa. Não dá para pegar um indivíduo que não tem condicionamento físico bom, sedentário, que nunca fez nada, e dar uma carga muito grande de exercício para ele. Ele vai piorar o quadro, consequentemente a imunidade dele vai arriar também. Então tem que ter muito cuidado com isso. Então assim, a gente precisa nesse momento que a gente está, independente de estar distante, mas assim, vou me propor atender alguém nesse período, fazer uma boa avaliação, ouvir o paciente nas queixas dele, identificar o melhor que ele precisa e um bom planejamento para eu poder saber que tipo de exercício eu vou fazer. Às vezes coisas simples, pedir para esse paciente deitar no chão, fazer alguns exercícios de mobilidade de quadril, mobilidade de cintura escapular, trabalhos respiratórios já vão ajudar muito esse paciente a dar uma melhor qualidade de vida para ele. Então, pessoal, a dica que eu posso dar para vocês é: começa com exercícios simples, começa com coisas básicas, pensa no desenvolvimento motor, então começa com deitado, depois trabalha rolamento, rolar, que vai ser bom, por exemplo, para ele sair da cama ou para ele virar de lado na cama, depois de deitado para sentado, e assim progressivamente nos padrões. Tem diversos abordagens fisioterapêuticas que trabalham com isso, o próprio Bobat, a FBA, né, Fisioterapia Bioantropológica, ou mesmo, independente de você ser fisioterapeuta disso, é só estudar, pessoal, pegar livro, pegar os materiais e buscar que tipo de exercício eu posso adequar para o meu paciente. Testa em você, pede para ele repetir da casa dele, ou se é um idoso que está na sua casa, pede para ele fazer e você está ali junto para poder dar o feedback, ó, faça mais assim, mais assado. Então assim, a gente precisa nesse momento se ajudar, buscar conhecimento, estudar, buscar videoaulas, buscar conhecimento online, mas de qualidade. Obviamente tem muitos profissionais de qualidade no nosso estado, em outros estados, no Brasil, fora do Brasil, que a gente pode estar buscando conhecimento. E nunca desatrelado à ciência. A ciência também é muito importante. A gente tem que ter respaldo científico. Claro, nesse período está sendo mais voltado as pesquisas muito para a Covid, para a pandemia, mas quando voltar tudo normal, começar a ser também elemento científico, produzir ciência, porque se a gente tem uma boa ciência aliada a uma boa clínica, claro, não dá para o tempo todo ser científico, nem dá para o tempo todo ser só clínico, a gente tem que ter um somatório dessas coisas, pensando no melhor paciente. Mas te falo, o tema que colocaram para a gente conversar aqui, exercício físico, está sempre com super evidência, sempre com evidência alta, então assim, está mais do que respaldado para a gente utilizar na nossa prática clínica e nos nossos pacientes, não tem por que não usar. Na verdade, é uma terapia que fica só restrita à maca, por mais que dá para se fazer muita coisa pensando na maca, dá para liberar os tecidos que estão restritos, a fáscia, desbloquear articulações, fazer técnica muscular, mas é extremamente importante, pós toda essa liberação, pós todo esse tratamento passivo, exercícios ativos, trazer esse paciente para uma mobilidade, uma construção de um processo ativo no dia a dia dele, trazer ele para sair desse sedentarismo e, por que não, incentivar a orientar exercícios físicos, é extremamente importante aliar. Por exemplo, as terapias manuais, eu sou um cara que vem muito de formação em terapia manual, mas vejo que é importante para o nosso paciente trabalhar exercício, então eu gosto sempre de integrar esses dois. No meu consultório eu tento botar o meu paciente também para fazer exercício, botar tatame no chão, fazer orientações na própria maca, ou coisas que ele possa fazer o mais simples possível. Às vezes o simples é bom, pessoal, o simples resolve, embora a gente pode ir progredindo e tentando um nível maior de complexidade a partir do momento que esse meu paciente vai evoluindo. Mas te garanto que fazer exercício físico de qualidade, com especificidade, nossos pacientes só tendem a melhorar. Independente da patologia que a gente estiver falando, independente do quadro que ele está. Claro que vão ter quadros mais graves, que vão exigir algum tipo de conduta específica, e quadros mais leves, como foi falado aí acima, que vão ter outros tipos de conduta. Isso vai depender muito. Então, assim, muitos pacientes aí já vinham de processo de doença, e quando parou tudo isso, acaba que a doença talvez progrida ou piore, porque eles estão sem poder fazer sua fisioterapia, estão parados, estão sem poder fazer sua atividade física em casa, às vezes não tem a melhor condição, e na verdade não tem também o acompanhamento profissional, que também é extremamente importante. Mas, se a população toma conhecimento de fazer atividade com qualidade, obviamente, uma atividade guiada de qualidade, vai trazer só benefícios para a população. Na verdade, são condutas que a gente deveria ter desde muito antes de ter parado, de ter pandemia, de ter Covid-19, por aí vai. Isso tem que ser uma rotina nossa, está incluída não só porque eu trabalho com pilates, não só porque eu trabalho com academia, não só porque eu trabalho com treinamento funcional, isso ou aquilo, mas sim ser uma rotina nossa, tanto dos profissionais de saúde, estar orientando nossos pacientes a fazer isso,
quanto os pacientes ou as pessoas comuns, né, vamos chamar assim, tá buscando esse tipo de trabalho. Em vários métodos que você ouve falar aí fora, sempre pregam muito os pilares da saúde, vamos botar assim, atividade física, boa alimentação, bom sono, uma boa cabeça, né, um emocional bem. Esse conjunto de coisas são fatores, o meio ambiente de vida tem que estar harmônico, são coisas fundamentais para a pessoa ter saúde. Se algum desses elementos da postura, elementos físicos, mecânicos, viscerais, psicológicos e de vida não estão bem, e aí você vai ter diversas doenças, diversos fatores, tudo isso favorece para o bem ou prejudica a melhora desses nossos pacientes. Então a gente tem que estar sempre muito atualizado, sempre buscando estudar. Perfeito, a gente nunca vai ser 100%. Vão ter momentos que a gente vai acertar, momentos que a gente vai errar, mas a nossa busca tem que ser constante pelo conhecimento, mas não por nada, e sim para dar o melhor para o nosso paciente. E eu te digo isso, deem o melhor para as pessoas que estão nas suas casas, junto com vocês, ou os futuros pacientes de quem é aluno aqui meu, né? Vejo que tem muito aluno nosso aqui, e dos profissionais que talvez estejam também nessa live, ou outros que vão assistir depois. Se a gente está o melhor na nossa profissão, se a gente ama o que a gente faz primeiro de tudo, as pessoas ao nosso redor tendem a melhorar. Isso vira um ciclo, vira um nicho, vira uma rede de melhora. Mas a gente precisa, nesse momento, informar as pessoas que não têm acesso, conscientizar todo mundo de que a saúde é o melhor caminho. Mesmo que estamos passando por uma questão aí de financeiro, vai começar talvez ou não a apertar para algumas pessoas. Algumas pessoas tinham alguma reserva, outros não. Para alguns foi pego de jeito, para quem atende paciente particular e precisa daquele dinheiro. Mas assim, a gente também tem que pensar na saúde. Imagina se volta já, hoje, todo mundo amanhã, segunda, volta a trabalhar, o risco que pode ter dessa pandemia dar uma crescida imensa de novo. E aí, talvez nós mais jovens não passe tanto problema, mas nossos pais, nossos avós, as pessoas mais de necessidade podem acabar vindo a morrer. E ninguém quer que um parente seu, por algum motivo, né, passe por isso. A gente não quer perder um ente querido. Então, assim, é um momento de cuidado, um momento de atenção, um momento de se higienizar o máximo possível, de passar álcool, de lavar bem as mãos, de tomar banho quando sair e voltar de casa, tá sempre se limpando, para evitar, porque em algum momento isso vai acabar. Não é possível que a gente viva nessa bolha e todo mundo preso até quando isso. Mas também a gente precisa estar atento às notícias, estar atento às autoridades e respeitar o processo. Se assim é que é. Hashtag, como botaram aí, fica em casa, é verdade. E uma coisa que eu vejo muito importante na vida nossa e na saúde como um todo: pensamento positivo. Se você vai estudar sobre coach, olha que eu nem tenho informação dessas coisas, mas você vai estudar sobre isso, a maioria dos coaches ou dessas pessoas que pensam fala de que você pensa, se materializa. Então, se você pensa em coisas positivas, vão acontecer coisas positivas e maravilhosas na sua vida. Se você tem pensamentos negativos, se você não confia em você, se você acha que não é capaz, isso acaba sendo uma cascata de problemas na sua vida. Então, primeira coisa, vamos virar um pouquinho essa chave, rodar e ter um pensamento mais positivo sobre tudo isso que está acontecendo ao nosso redor. Então, assim, vamos começar a acreditar que uma hora isso vai acabar, vamos começar dentro de casa a fazer coisas positivas com a família, curte mais sua família, curte seus filhos, curte seus pais, seus avós, seus maridos, noivos, todo mundo ao teu redor. Porque a gente não sabe até que ponto vai se estender isso. Então aproveita o que tu tem na tua casa e tenta transformar coisas positivas disso. Assiste a tua Netflix que estava atrasado ou não, faz os teus estudos que estavam em dia ou não, põe para colocar em dia agora. Aproveita a tua vida, porque hoje a gente está vivo, amanhã a gente não sabe depois. E principalmente os grupos de risco. Mas então, quanto mais positivo a gente for e quanto mais a gente pensar em prol da saúde das pessoas, que eu acho que isso é nossa missão como profissional de saúde, não só por ser fisioterapeuta, mas todos os profissionais, a gente tem que pensar no bem das pessoas. E a gente pode ajudar sem dúvida mesmo. Não é porque eu hoje estou falando aqui, e até a maioria das outras lives está tendo um bate-bola com outros profissionais, a gente pode até fazer isso em outros momentos, né? O pessoal da Liga até pensou em a gente iniciar uma primeira. Acho que essa não vai ser a primeira só live, vamos ter outras depois, não só comigo, com outros profissionais. Vamos pensar nisso, vou conversar direitinho com os meninos da Liga e sugerir isso para eles. A gente tem momento de estar fazendo outros tipos de troca, acho que vai ser bem positivo para todos. Embora também vão ter também outros profissionais em outros locais que estão fazendo live. Ontem eu estava vendo, pelo menos no meu Instagram, tinha uma média de 40 lives acontecendo ao mesmo tempo. Acredito que está acontecendo outras também nesse momento.
porque as pessoas estão sentindo necessidade de trocar informação, de se ver, de conversar, inclusive de informar as pessoas que precisam de informação. Então acho que está sendo bem válido também, por mais que outros já estão também criticando, o povo faz live toda hora. Algumas lives vão ser bem produtivas, acredito eu, e vão trazer informação para pessoas que estão precisando. Às vezes uma palavra, às vezes um conselho, e às vezes uma informação até mesmo científica. Pode mudar tudo. Várias pessoas aí do nosso meio eu vejo que estão, né, se informando, estão buscando, tem altos profissionais de gabarito, né, os nossos colegas professores, o Léo Costa, né, que é um cara lá de São Paulo que publica muito e está sempre informando, e temos outros profissionais até mesmo aqui nessa nossa região, os professores lá da Estácio, professores da Facultu e das outras universidades todas aqui, né, Maurício Nassau, FPE, FPS, se eu vou falar o nome de todas aqui, vou acabar esquecendo alguma, mas também são profissionais altamente gabaritados para estar trazendo conhecimento para todo mundo, ou até mesmo não profissionais professores, mas físicos de qualidade. Nós temos muitos profissionais físio, educadores físicos e de outras áreas, nutrição e por aí vai, em nosso estado, e a gente tem que aproveitar essas pessoas, não ficar só também dando valor a quem é de fora. Isso é uma coisa que eu também acho que é importante comentar. Às vezes a gente dá muito valor a quem é de outra região sul, região sudeste, de fora do Brasil, esquece de valorizar quem é da terra, esquece de valorizar as pessoas boas que a gente tem aqui também. Temos muitos profissionais de qualidade, muitos profissionais aí em todas as regiões, Olinda, Jaboatão, Recife, que dá para somar para vocês, que dá para trazer conteúdo de qualidade, dá para trocar muita informação nesse período. Eu vi ontem mesmo, estavam rolando algumas lives sobre explicando como é o processo de teleatendimento, muito interessante as lives que estavam rolando. Então eu acredito que de maneira geral tem como a gente evoluir nesse momento. Na verdade é momento de evolução, é momento de adaptação. Eu mesmo estou passando por várias adaptações de uma realidade da aula online, de estar entrando no meio digital por conta inclusive das instituições que eu trabalho, e acredito que todo mundo que está na sua casa está tendo que passar por processos, cada um na sua facilidade ou dificuldade. Então assim, é momento da gente pegar e partir para cima e ver assim, o que é que eu posso tirar de bom desse momento, como que eu posso incluir exercício físico, tão falado aí nesse momento, né, que a gente veio, e que é algo tão bom, tão saudável, tão produtivo para nós. Certo? Alguém tem mais alguma pergunta aí? Manda mais para nós. Espero que estejam gostando do que eu estou podendo falar para vocês hoje. Peço desculpa não ter entrado de 8 horas em ponto, mas tive um problema inicial de tecnologia aqui mesmo. Estava dando bronca, mas agora tá tudo certo e aí estamos seguindo, né? Foram várias perguntas legais, que bom que vocês puderem interagir. Mas eu peço que, mesmo que não der para mandar pergunta agora, manda depois para mim, vamos abrir esse link aí. Inclusive, sugestões de outras lives eu peço que já coloque aí, que a gente vai tentar tá fazendo a medida do possível, né? Como uma liga de fisioterapia esportiva, eu vou estar depois conversando com os meninos para a gente explorar temas da esportiva aí, assim como eu vejo que outros profissionais estão fazendo, a SONAF, né, que é um órgão maior nosso da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, estão fazendo várias lives interessantes, e outros profissionais também da área. Eu acho que é momento da gente também aproveitar para isso. Uma pergunta agora. Professor, como orientar com mais eficiência um paciente que esteja lesionado devido aos exercícios feitos em casa, já que não se pode afetar a consulta presencial? Primeiro de tudo, entender o seguinte, como foi que esse indivíduo lesionou? Esse indivíduo lesionou realmente por algum exercício que ele fez em casa? Pedir para o paciente explicar isso para você. Ele vai te contar. Olha, quando eu fui tentar fazer isso ou aquilo, acabei sentindo uma dor assim, uma dor assada, me machuquei. Primeiro você tem que entender todo o contexto de como que aconteceu essa lesão. Todas as lesões elas vão ter uma história. A lesão ela pode ser traumática, um trauma que aconteceu, e pode ser não traumática, assim. Mas ele vai te dizer algum fator, ou vai te dizer algum tempo, ou como que aconteceu. Eu fui fazer tal coisa, eu tentei fazer tal exercício, a partir disso começou a doer. Aí você talvez pedir para ele reproduzir esse exercício para você ver como que ele está fazendo. Então aí vai entrar toda uma análise biomecânica de movimento. A gente tem que ver como que ele está fazendo, mesmo por vídeo, né? Mas talvez dá para observar como é que está movendo o tornozelo, joelho, quadril, coluna nesse movimento que ele está realizando. E a partir disso a gente poder orientar ele como ele melhorar nessas funções. Não é a mesma coisa, óbvio, do presencial, mas já vai minimizando algumas coisas. Muitas vezes, só de analisar o paciente realizando o exercício, já é possível corrigir pontualmente onde ele está com falha. Aí. Vou dar um exemplo. O agachamento, né? Que em muitos exercícios e atividades acaba tendo. Dependendo de como se faz esse agachamento, se a linha do teu joelho passa da linha do pé e por aí vai,
Isso pode causar um monte de complicações de dores no joelho, dores no quadril, como está a sua mobilidade. Então, assim, primeiro momento, a avaliação biomecânica, isso é uma ferramenta do fisioterapeuta, para eu poder ver onde está o problema e o que está causando e exacerbando essa lesão, para a gente poder corrigir, certo? A partir disso, é o que a gente consegue fazer nesse momento de teleatendimento, né, em momento online. E aí o próprio paciente vai te dando feedback de como está. Então, para isso, a gente tem que usar toda a nossa experiência, mesmo de acadêmico ou de profissional, embora que os profissionais é que vão orientar, né? O acadêmico não vai atender ninguém, mas pode orientar alguém de casa, né? As atividades. Então, assim, uma boa análise biomecânica, acredito que é fundamental. Analisar os movimentos que esse paciente está fazendo e o que seria adequado para aquele tipo de exercício. Se está compensando alguma coisa e essas sobrecargas nessas regiões estejam causando a dor dele. Certo? Então, assim, essa análise precisa ser feita no primeiro momento de contato com esse paciente, mesmo pelo teleatendimento. Pedir para ele reproduzir. Ah, se é um agachamento, agacha aí por gentileza para eu ver. Ah, é um movimento de salto para eu ver. É um movimento no chão, fazendo rolamento, faça para eu ver. E aí, a partir disso, a gente traçar as melhores condutas de orientação que ele possa fazer para melhorar desse quadro. Certo? Aqui com minha canequinha da fisioterapia, né, que fui presenteado por, né, graças a Deus, todo semestre algum aluno, né, a gente acaba ganhando presentes, algumas coisas assim, mas não que precise disso, mas quando a gente trabalha com amor, quando faz bem, a gente, né, já tem muita gratidão por tudo que a fisioterapia vem trazendo para nós. E eu quero levar muito dessa minha gratidão para os pacientes e para os meus alunos. Tento levar o amor que eu tenho a essa profissão e o amor de cuidar das pessoas. E nesse momento, a gente está no momento de cuidar de pessoas, de ajudar de pessoas, mesmo que eu não esteja na linha de frente, e palmas para quem está na linha de frente fazendo um bom trabalho e ajudando, mas na sua casa, se ajudar as pessoas da sua casa e se ajudar com a orientação às pessoas ao nosso redor, já estamos fazendo o nosso papel. Então é bem importante isso. Mas a tua pergunta é isso, análise biomecânica. Vamos analisar o movimento das pessoas e ver onde a gente pode tirar a melhora disso, com algum tipo de exercício, ou a correção do mesmo exercício que ele está fazendo, ou outro tipo de exercício que possa melhorar essa questão aí. E aí tem uma porrada, uma pancada de exercícios que a gente pode estar orientando. Sempre o que eu posso dar de dica é comecem com exercícios mais simples e fáceis e depois evolua para exercícios mais complexos. Você não vai querer que um cliente que não tenha uma grande mobilidade, uma grande força, já começa com exercícios complexos. Então comece com exercícios mais simples, o que não quer dizer que não vai ser intenso para ele, vai ser intenso sim. Certo? Mais alguém com perguntas? Galera da liga aí captou alguma pergunta que os amigos estão aí mandando? Estou gostando bastante e está sendo bem legal que sempre está aparecendo alguma pergunta e até tem mais gente do que eu esperava, não imaginava que ia entrar tanta gente aí, muitos alunos, agradeço a vocês que estão podendo entrar e me ouvir um pouco. Eu fico sempre muito grato a isso, quando as pessoas podem acompanhar um pouco do conhecimento que eu gosto, né? Eu quero e tenho para passar para vocês. A gente está sempre em constante evolução, mas para mim é muito gratificante ter vocês aqui comigo. Tá bom? Alguma pergunta ainda aí? Pode mandar. Massa. O que poderíamos usar em simular em aparelhos de treino? Materiais que podemos encontrar em casa. Rafael, eu vou te dar exemplo da minha realidade, tá bom? E talvez sirva para vocês. Eu vou dar porque talvez fique mais fácil, mas a gente pode improvisar com tudo. Ó, eu já improvisei, por exemplo, para simular alguns exercícios, como se fosse o PVC ou a barra do CrossFit, cabo de vassoura, ou até mesmo se você tiver um cano PVC em casa, possa utilizar algum tipo de garrafa ou barril para simular os pezinhos, os halteres, até mesmo coisas de casa do dia a dia, saco de feijão, arroz ou algo que seja pesado e dê para simular um peso. Se você tem algum tipo de elástico que dá para utilizar como alguma coisa de tensão, alguns às vezes já tem, né? Teraband em casa ou coisa do tipo, mas se eu não tenho, eu posso improvisar com coisa. E muitas vezes utilizar o peso do próprio corpo, já vai ser um bom equipamento, nosso próprio corpo. Mas eu tenho tudo isso que eu posso utilizar. Posso utilizar o sofá, ou a cadeira, ou uma mesa, ou um móvel, mesa não, mas cadeira, sofá, alguma poltrona que o paciente possa simular um exercício de subir e descer, algum degrau,
degrau do prédio. Eu vi esses dias aí, um ultramaratonista daqui de Recife postando que ele está subindo, no prédio dele tem mais de 30 andares, ou tem 30 andares, uma coisa assim, e ele está subindo e descendo todos os dias, treinando nas escadarias do prédio, ou de manhã cedo, ou de noite, mas para ele não parar de fazer atividade. Então, assim, hoje em dia, Rafael, o que a gente tem que fazer é improviso. Não dá para utilizar algum aparelho, equipamento, porque também aconteceu muitas coisas assim. Eu vi os atletas fazendo isso, ou pessoas de academias que tinham acesso, pegando equipamentos desses locais e levando para dentro de casa. Se você tem algo assim, ou às vezes a pessoa já tem algum equipamento de exercício dentro de casa, maravilha. Já tem cone, você pode improvisar alguma coisa de cone, marcação, algo do tipo. Existem exercícios funcionais, né, que dá para a gente fazer, então não precisa de nada disso, só usar o próprio corpo. Alguns exercícios, por exemplo, se você faz uma cruz no chão, ou você bota uma fita, durex, algo do tipo, ou você faz um Y, dá pra gente fazer exercício de apoio unipodal, ou seja, apoio numa perna só, exercício para equilíbrio. Aí quem já tem alguns outros recursos mais refinados pode utilizar, mas qualquer coisa é improviso. Então, cabo de vassoura, cano PVC, garrafa para fazer peso, ou mesmo sacos de feijão, de arroz, de algum coisa que eu possa utilizar, e diversas outras coisas. Usem a criatividade de vocês. Acho que nesse momento é bem interessante a gente utilizar a nossa criatividade, dá para aproveitar muita coisa. Mas o próprio peso do nosso corpo já faz muita diferença também. Já dá para fazer. Começando com exercícios mais básicos, como eu te falei, e depois indo progredindo. Já vai suar, já vai ser bem intenso. E aí, cada vez mais precisamos ser criativos nesses tempos, nos reinventar, né? Como falam tanto aí. Certo? Mas ótima pergunta. Né? Nesses tempos, improviso é a palavra. E na nossa vida de fisioterapeuta, a gente vai improvisar muito. Na nossa área desportiva mesmo, né? Já que é uma live pela Life, na Liga Desportiva, nossa, o que a gente improvisa dentro da fisioterapia esportiva é uma enormidade, dependendo da tua realidade. Porque assim, quando eu trabalho num clube que eu tenho todo o recurso maravilhoso, tudo do mundo, muito bom, né? Os melhores equipamentos, os melhores softwares de análise de postura, de biomecânica e por aí vai, o isocinético, os melhores equipamentos, baropodometria, maravilhoso. E quando eu atendo num clube, ou eu trabalho numa academia, ou atendo num box, ou aonde que seja, e eu não tenho nenhum recurso desse, eu tenho que improvisar muitas vezes. Então, como a gente está numa situação de quarentena dentro de casa, muitas vezes estamos tendo que fazer isso, exatamente, improviso de tudo, de equipamentos. E aí eu te diria uma coisa que nunca vai deixar de estar ultrapassado, nunca vai ficar ultrapassado, é exercícios funcionais e que trabalham as funções e atividades do dia a dia e do nosso próprio corpo. Melhor exercício não tem, você vai suar pra caramba. Os treinos que eu tenho feito mesmo, eu junto com a esposa, altamente intenso, a gente sua pra caramba. Tô perdendo peso, inclusive, tô me condicionando. Quem me conhece de antes do mestrado, que eu fiz, né, desde 2016 para cá, e o tempo que eu acabei ganhando peso e depois já estou voltando pro peso, estou melhorando bastante. Nesse período que eu vim começando o CrossFit há um ano atrás, não que a academia, que eu, assim, eu já fiz musculação em outras épocas, gostava um pouco da musculação, mas me descobri muito no CrossFit, assim, gostei muito da atividade. Claro que existe preconceito de outras pessoas, mas quando você conhece o esporte, quando você conhece a atividade, você muda totalmente sua percepção disso. E para mim mudou totalmente. Eu já perdi quase que 10 quilos já da época que eu estava sofrendo mestrado, que estava gordo, estava tudo mais, para agora. Foi uma mudança com certeza muito importante. As pessoas já têm visto isso, inclusive comentado: nossa, professor, como o senhor está mais magro no dia a dia. Então, assim, exercício físico, no meu ver, só traz benefícios. No meu ver, a atividade física é importante, independente de período de quarentena ou período livre. As pessoas precisam buscar. Quanto mais atividade física eu faço, mais distante de doença eu vou estar. Menos doente eu fico e, como a gente falou, né, durante toda a live, aí, nosso sistema imune vai estar muito bem. Diversos estudos científicos que eu tenho em 2017, 18, 19, 20 e outros anos, você vai ver, respaldam isso que eu estou falando. E você vai ver também na fala de outros grandes profissionais aí fora fazendo isso. Até te oriento a fazer isso. Vai buscar lives, vai buscar vídeos na internet, entrevistas. E aí seria muito importante a gente estar buscando conhecimento. Buscar conhecimento é muito importante. Pessoal, eu acredito que a gente já está um bom tempo falando aqui. Aí tá avisando aqui na live que talvez vai dar uma pausazinha. Se em algum momento travar aqui, eu volto já já.
porque eu acho que eles, né, o Instagram ele tem um limite de tempo, né, da live e a gente precisa retomar no segundo momento. Acho que vai encerrar agora, eu vou